A paz do Senhor, meus irmãos. Olha só que interessante. Com os fotógrafos, nós aprendemos que uma mesma foto pode ser horrível ou incrível, dependendo da lente e do ângulo, ou seja, da pessoa que estiver olhando. E hoje em Mateus 6, 22 ao 23, podemos comparar isso com a nossa vida. E para ser mais exato, a nossa forma de olhar as coisas. E dependendo da lente, da forma que você olha, enxerga as coisas, a sua visão pode trazer luz ou trevas para si. Isso tudo depende da lente que está em você. Vamos então entender isso melhor? Se estes conteúdos são importantes para você, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder mais nada e vamos lá. Mateus 6, 22 ao 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, meus irmãos, aqui começamos o nosso devocional, nosso breve estudo. E a palavra começa falando que a cadeia do corpo são os olhos. Candeia, para quem não sabe, é uma lâmpada antiga que funcionava a óleo. Então, trazendo para nós no dia de hoje, nossos olhos são a lâmpada do corpo. E o Senhor Jesus continua falando assim: de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se forem maus, todo o seu corpo será tenebroso, ou seja, terá muitas trevas nele. Claramente, a palavra de Deus está falando sobre os olhos e mais claramente como nós olhamos, o que olhamos, a forma também de olhar. São coisas diferentes e vamos aprofundar um pouquinho mais. Existem duas coisas que devemos nos atentar e vigiar. Primeiro, o ver. Ver com os olhos, claro, material, ou seja, tudo aquilo que você vê. E a segunda é a forma como nós olhamos, vemos. A partir disso, quando vemos algo, o que sente, o que pensamos. Salmo 119, 37 vem falando: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Temos aqui a súplica do salmista que revela sua consciência, apontada para a fragilidade humana, melhor dizendo, reconhecendo que não pode passar certas coisas diante da sua vista. Então ele pede direção, para que o Senhor venha desviar, tirar do caminho, afastar as coisas erradas. Vamos pegar um pouquinho mais desse salmo. Então ele fala assim: desvia os meus olhos de verem a vaidade. Vaidade, meus irmãos, significa futilidade, falsidade, engano, ilusão ou vazio. Refere-se tudo o que é sem valor duradouro, enganoso ou idolatria. Então perceba que existe sim o pecado que começa ali na contemplação, melhor dizendo, a partir do olhar. E o Senhor já me faz lembrar aqui que Eva começou ali antes de pegar o fruto proibido da árvore da vida, começou com o olhar. Vamos lá em Gênesis agora. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam a seriedade do cuidado que temos que ter com os olhos. E agora voltando para o Salmo 119, 37. O salmista ele reconhece que muitos pecados começam pelos olhos. Ele não confiando apenas em sua própria força de vontade para resistir às atrações fúteis do mundo, ele faz esse pedido para Deus. Assim também deve ser eu, você. Devemos ter em nossas orações também este pedido, que Deus venha sempre orientar e reorientar a nossa visão, protegendo da sedução de tudo o que pode nos afastar da presença,
afastar de Deus. Logo, então, muitos pecados começam no olhar. Devemos nos colocar não como pessoas fortes, mas como pessoas que necessitam, dependem e carecem da força, do poder do Senhor, sempre reconhecendo as nossas fraquezas, porque Ele fala, nas suas fraquezas o meu poder se aperfeiçoa, Paulo. Isso lá em 2 Coríntios 12. Então pare e pense, o que é que se passar hoje, agora, diante dos seus olhos, pode te fazer errar? Saiba de uma coisa, ninguém é igual a ninguém. Talvez sua fraqueza seja o cigarro, bebida, drogas. Você, homem, talvez sua fraqueza pode ser aquela mulher que te chama a atenção. E você, mulher, talvez a sua fraqueza seja aquele homem que chama a sua atenção. Talvez não seja pessoas, mas algo material. Lembramos que estamos falando sobre olhos. E voltando ao Salmo 119, 37, o salmista orou ao Senhor dizendo, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então, meu irmão, minha irmã, sempre ore, tenha em suas orações nessa batalha contra o mal e nossa carne. Ore ao Senhor para te afastar daquilo que te faz errar e fuja também dessas coisas. Está vendo aquela situação que pode te fazer errar à sua frente? Você tem que passar por ali, por aquele caminho, aquele trajeto. Se possível for, fuja. Mude o caminho se puder. E saiba de uma coisa, Deus sabe se você podia ou não mudar aquele caminho, aquele trajeto, aquele percurso. Poderia atravessar a rua, dar a volta para não ter que passar ali por perto, trocar de canal, mudar o vídeo, mudar a imagem, tudo para fugir da aparência do mal. Porque mesmo as pessoas não vendo você, Deus está em todo o lugar. É o que chamamos de onipresença. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Salmo 139, 7 e 8 vem falando assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Versículo 9 também. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará, me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, nem brilhará com o dia, pois para ti as trevas são luz. E isso quer dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, resumindo, Deus está em todos os lugares. O que nós podemos fazer também é orar a Deus para tirar as fraquezas. E quando nós oramos, buscamos para Deus tirar de nós essas fraquezas, você está mortificando os seus membros. O apóstolo Paulo falava e ensinou e instruiu a igreja assim lá em Colossenses 3, versículo 5. Mortificai vossos membros. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer a respeito disso? Primeiro, mortificar quer dizer matar, subjugar as paixões e desejos pecaminosos que pertencem à natureza humana. Essa expressão não se refere ao causar dano físico ao corpo, mas sim um processo espiritual e diário de negar o velho homem, a velha mulher e as práticas pecaminosas, carnais. E diante disso temos armas, ferramentas como o jejum, a oração, já falei, mas o jejum ele é mais forte do que uma oração, concorda? E se você colocar ali uma campanha de oração junto com o jejum, aí, meu irmão, minha irmã, fica mais poderoso ainda. E um jejum voltado para a mudança de uma mentalidade carnal para uma mentalidade espiritual, você vai estar cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então faça sim jejuns para que Deus tire essas fraquezas.
e ore sempre em seus jejuns, pedindo a Deus para tirar aquilo que te faz errar. As suas fraquezas, seja qual for elas, pois elas podem te fazer errar, e errando você pode acabar pecando. E o pecado, nós sabemos que tem um salário. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E acreditem, meus irmãos, por experiência própria, quanto mais você jejua, quanto mais você busca essa santificação, essa resistência, você mais se aproxima de Deus. E chegará um dia em que aquilo que te fazia errar, aquilo que te afetava, não te afeta mais. Mas tenham isso em mente, e em hipótese alguma você se esqueça disso. A vida de um cristão, de uma cristã, é uma vida constante de busca. Então, resumindo, você vai buscar para ser forte, para Deus tirar as suas fraquezas e colocar o quê? Uma fortaleza, ser resistente. Como diz a palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E depois de buscar ser forte, você vai buscar para continuar sendo forte e aumentar ainda mais essa força, esse poder, para que você também possa libertar as almas que estão presas, essas vontades ou fraquezas carnais, assim dizendo. Reflita nisso. Quando olhamos algo que pode nos fazer errar, temos a chance de desviar o olhar, sair daquele caminho, fechar os olhos, virar para o outro lado. E em 1 Coríntios 10 vem escrito o seguinte: Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos dará o livramento para que nós venhamos poder suportar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, falamos sobre o ver, o olhar. Agora vamos falar sobre a forma de olhar, de ver as coisas, de entender melhor, de interpretar. Como você tem visto as coisas? Agora eu vou melhorar. Como você tem interpretado as coisas no qual você vê? Você sabia que o modo como você vê as coisas, o modo como você interpreta as coisas, mostra o que há dentro do seu coração? Lembra do que falamos? Do bom tesouro e do mau tesouro? Então, o modo como você interpreta e você transmite aquilo que você interpretou para fora vai dizer se há coisas boas no teu coração ou se há coisas má no teu coração. Já disse o Tiago, lá no livro de Tiago 3, 2. Todos nós tropeçamos em muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Todo o corpo. Agora Salmos 34, 12. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Agora Salmo 39, 1. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado na hora de falar. Viu algo, interpretou de tal forma, nem tudo se deve falar. Medite, procure saber das coisas. Para tudo há um momento certo, segundo a palavra de Deus diz. E também há coisas na qual não se deve ser falado. Então, a forma em que você enxerga, interpreta as coisas vai revelar o que há dentro do seu coração. Mas Senhor Jesus já disse em Mateus 12, 36 e 37, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado, por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes, se você vê algo, é melhor ficar quieto, para não acabar errando. Então, cuidado com isso. Meditem sempre, ou seja, estudem sempre a palavra de Deus para você entender, saber, aprender como lidar com todas as situações, como ver, como enxergar e se purificar de todo mau pensamento, ou sentimento, ou emoção, porque muitas das vezes há coisas que já estão dentro de você, interpretações erradas, modos de enxergar as coisas de maneira errada. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina tudo para que nós não venhamos errar a partir dessas coisas.
Agora, quem é que nunca acabou fazendo isso? Acabou errando, julgando errado e, diante disso, acabou ferindo alguém ou fazendo alguém ficar irado, ou pior, fazendo alguém pecar, justamente porque viu alguma coisa, interpretou de forma errada e acabou falando aquilo que não era para ser dito, ou agindo de forma que não era para ter agido. Lembra-se que Jesus falou assim: para que venhamos entrar no reino dos céus, é preciso nos tornarmos como criança, porque se não nos tornarmos como criança, de maneira nenhuma herdaremos o reino dos céus, assim está escrito na palavra. E o Senhor Jesus falou: se você fazer errar um desses pequeninos, é melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse do fundo do mar. Logo depois, ele vem falando sobre os escândalos. Ai do mundo, porque tem escândalos e sempre haverá escândalos, mas ai daquele de quem vier o escândalo. Então, eu apresentei a vocês mais motivos para buscar essa santificação, essa consagração, esse fortalecimento. Preste atenção nisso. Você pode estar vivendo preso a reações automáticas que roubam a sua energia sem quer que você perceba. A cada olhar atravessado ou até mesmo um silêncio inesperado de alguém com quem estava com você, ou uma curtida na sua rede social que não veio, e isso, o seu mundo entra em colapso. Coisas inúteis acabam te afetando, coisas superficiais. Mas se eu te dissesse que isso não tem poder para te afetar, quando se busca a fortificação no Senhor, Efésios 6 diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Mas então imagina a sua mente, ela é como um espelho e reflete tudo o que você acredita ser verdade e não o que é de fato ser verdade. Quando esse espelho está limpo, você vê o mundo, as coisas com clareza. Mas se ele estiver coberto de poeira emocional, traumas não resolvidos, crenças distorcidas, ele acaba também distorcendo tudo à sua volta, a sua mente, também o seu coração. E diante deste fato acaba reagindo não ao que é de fato verdade, não ao que está realmente acontecendo. Você acaba reagindo ao reflexo do que esse espelho acaba mostrando, do que está na sua mente, do que está no seu coração. É como aquela pessoa que, quando nós falamos com ela, ela está cheia de, por exemplo, gírias, e essas gírias são automáticas, porque ela acabou vivendo no meio a uma sociedade onde outras pessoas também falavam daquela forma, com aquelas gírias. E isso também podemos dizer a maus comportamentos. Muitas pessoas são reflexo do meio em que viveu. Outras não, mas muitas são reflexo daquilo no qual aprendeu em meio a pessoas que estavam em sua volta. Mas, meus irmãos e minha irmã, pelo Espírito Santo, nós conseguimos ser limpos. Limpar esse espelho que está refletindo coisas erradas é limpar também o seu coração, a sua mente. Estamos em uma constante batalha dentro de nós. Não tem um ser cristão neste mundo que não passe esse tipo de batalha. E o verdadeiro campo de batalha não é lá fora. Está nos pensamentos, nas interpretações, no que sua mente diz que é, no que o seu coração diz que é. Então, lembrando que o Senhor Jesus disse assim: se porém os teus olhos forem mau, todo o seu corpo será tenebroso. Isso quer dizer, terá trevas em seu corpo. Agora, traduzindo para o nosso contexto, se a sua forma de ver as coisas são más, então há trevas dentro de você. Então percebam que a nossa mente, o nosso coração, nossos pensamentos, sentimentos afetam a nossa forma de ver as coisas. Quando a nossa mente, nosso coração tem inveja, desconfiança, vaidade, preconceitos, pensamentos, sentimentos carnais, então acaba atraindo trevas para o nosso interior. Coisas ruins, meus irmãos, não tem como atrair coisas boas.
Todos nós podemos acabar interpretando algo errado. E diante disso, o problema não é a interpretação, e sim a nossa reação diante da interpretação. Porque diante de uma interpretação, nós podemos buscar o quê? O conhecimento, a sabedoria. Mas a partir do momento em que nós reagimos diante da interpretação errada, e mediante isso, essa reação for carnal, meu irmão e minha irmã, o salário do pecado é a morte. Cuidado! Então vamos nesse caminho que se chama Jesus Cristo. Nesse caminho temos água para nos limpar. Temos o Espírito Santo para nos guiar. Então não parem, não desistam. Vamos buscar estar cada vez mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Lucas 12, 32, Jesus falou assim: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Agora vocês imaginem o impacto de viver com esse espelho limpo, a sua mente, seu coração. Você não vai ver um reflexo das coisas mais distorcidas. Então você vai ouvir ali uma crítica, ao invés de se fechar ou discutir, debater em meio a uma crítica, ou muitas das vezes um não. Existem pessoas que não podem dizer não para elas, tem que fazer a sua vontade, porque se não fazer a vontade, fica ali emburrado, fica em contenda, em porfia e assim coisas mais que desagradam o Espírito Santo. Mas aí você, com esse espelho limpo, você acaba ficando em paz e buscam com sabedoria sair daquela situação. Imagine você, por exemplo, também sendo ignorado, ao invés de se colapsar, ficar em depressão, sentir-se mal, você permanece centrado. Agora você tem o poder de dominar a seus membros. E aquilo que era fraqueza virou fortaleza. E agora, diante disso, você pode passar isso para outras pessoas. Assim como também eu estou passando para vocês. Eu um dia também fui fraco. Eu um dia também tive fraquezas no qual, diante delas, me faziam errar. A partir do momento em que via tais coisas, eu acabava errando ou interpretando de forma errada aquilo que vi, entendi, eu acabava afetando o meu próximo, fazendo ele errar, fazendo ele pecar, fazendo ele ficar triste e assim também entristecendo o Espírito Santo. Mas, pelo meu testemunho, eu vou dizer a vocês, se eu posso, vocês também podem. Diga nos comentários o que você achou desse vídeo. Se tiverem dúvidas, se quiserem mais respaldos bíblicos, eu posso explicar a todos vocês tudo o que quiserem, porque aquilo que o Senhor Deus deu, assim eu compartilho para vocês. Deus abençoe a todos.